O gênero do terror, com toda certeza, é um dos gêneros que mais gosta de rir de si mesmo, seja com paródias ou até mesmo com gêneros específicos, como é o exemplo do trash e do gore. Nesse filme a gente vai ver um retorno a essa ideia de paródia dos filmes do horror, só que algo mais voltado para uma espécie de scary movie ou Todo Mundo em Pânico. Mas será que dá certo de novo trazer essa fórmula? Ou será que essa comédia vai acabar no ostracismo? Vou falar para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que é extremamente saudosista dos anos 2000. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cribiteca e bem-vindos à crítica do filme Scary Packet, ou Maratona do Terror. Filme este que é um compilado de 7 curtas-metragens, todos com o mesmo tipo de história, brincando com o subgênero do terror. Aqui a gente vai ter história para todos os gostos. Desde história com lobisomens, com moças que comem doces e acabam se transformando em figuras misteriosas e cadavéricas, até mesmo aquela coisa bem voltada mais pro trash, pro gore, com monstros galácticos, e também o bom e velho slasher. Mas o que tem de tão interessante nesse filme é que ele acaba brincando muito com a metalinguagem do gênero do terror. Então, logo no início, a gente tem uma piadinha de um filme de terror dentro de um filme de terror dentro de outro filme de terror. Que é essa ideia do terror que é mais moderninho e brinca com o seu público, ou até mesmo brinca com os seus próprios fãs. Esse é um filme de 2019 que fugiu completamente do meu radar, só que quando eu vi o trailer, vi a capa, eu achei que merecia ser visto. Afinal, essa capa lembra muito essa ideia do VHS, e é com isso que ele acaba brincando, afinal, a história que une todo o fio narrativo desses curta-metragens é a ideia de um cara que é dono de uma videolocadora e ali se encontram pessoas que vão contando para ele histórias, ou o jovem que trabalha ali como funcionário acaba colocando uma fita e se inicia outra história. Então é ali o nosso ponto principal, o nosso ponto de encontro, aonde convergem essas tramas. Mas as tramas em si, elas não têm ligação uma com a outra, só a ideia do gênero do terror. Como todo filme antológico, assim como todo livro de contos, tem seus altos e baixos, e eu vou dizer para vocês que infelizmente aqui teve 2 altos e 5 baixos. Afinal, eu gostei muito da primeira história e da última história, e o resto que estava no meio eu achei extremamente viajado, sem nexo nenhum e completamente sem graça. Mas em compensação, essas histórias que estão nessas duas pontas, com toda certeza valem a pena ser vistas. A primeira que me chamou a atenção é a história de um cara que trabalha como figurante em filmes de terror, mas não do modo como a gente imagina. Ele de fato vive essas histórias de terror, só que apenas em papéis terciários. Então ele recebe um papel, pelo que dá a entender, um pouco antes de se iniciar esse filme, e lá vai ele de novo viver uma nova vida, vida esta como aquele cara que coloca os objetos dentro da casa assombrada, ou aquele cara que apresenta a casa assombrada para a família que vai comprar, ou aquele homem que dá o aviso para os jovens que estão indo em direção ao assassino psicopata, dizendo não, não vá, é um lugar super perigoso. Então ele é só esse cara, ele se sente muito incomodado com esse papel terciário sem ter tanta importância. Eis que ele fala então para sua amiga que ele vai tentar mudar essa história, e ele de fato vai mudar a sua história, afinal ele vai de encontro a 2 babás que estão cuidando de uma criança numa noite de Halloween, que claramente serão perseguidos por um psicopata, e ele tenta interferir demais nessa trama. Fora isso, eu não vou contar mais porque realmente é bem engraçado, vale a pena. E o último conto que fecha toda a história é quando um grupo de 7 ou 8 personagens acabam sendo colocados numa situação completamente inesperada, que é de fugir de um psicopata no estilo do Jason. E aí, nessa corrida contra o tempo, eles vão falando várias piadas do subgênero, várias coisas que para quem realmente é fã de terror e de slasher, vai conseguir dar boas risadas, essa ideia da rede de telefone não funcionar, de quem é ou não a Final Girl, ou até mesmo do carro que não pega se ele estiver muito perto do psicopata, e desse psicopata de fato que sempre acaba sobrevivendo, indiferente ao que ocorra. Então, para mim, essas piadas que brincaram com o slasher funcionaram. O restante eu achei muito viajado, infelizmente eu não gostei. Mas se você está buscando um filme para se divertir, com toda certeza você vai dar bastante risada, eu pelo menos ri muito. E aqui a gente tem um filme que é extremamente gráfico. Então, para quem gosta do trash e do gore, vai ter cena de sangue, vai ter cena de gosma, de vômito, vai ter cena para agradar todo tipo de público. Esse filme tem o 2, que veio em 2022, se eu não me engano, eu ainda não ouvi ou baixei, talvez eu assista posteriormente e traga a crítica por aqui,
mas já ouvi falar que não é tão bom quanto o primeiro, já que eu não achei o primeiro tão legal assim, talvez eu não goste tanto, mas talvez eu traga essa crítica por aqui. Infelizmente, queria dizer para vocês que esse é um filme parecido com Todo Mundo em Pânico, lá dos anos 2000, mas para quem é órfão dessa franquia, assim como eu, vai continuar sendo órfão, afinal esse filme não chega a esse nível de comédia tão interessante assim, e ele brinca com o subgênero, mas não da forma como o Todo Mundo em Pânico brincava, é uma coisa mais localizada. Então finalizo aqui minha crítica agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, como sempre. E caso você tenha dica de filme, série, livro de terror, comédia, suspense, escreva aí embaixo. Toda dica é muito válida para mim.